Então, o meu nome é Adriana Marcontes, eu sou professora aqui do Instituto de Psicologia da USP e a gente está organizando uma conversa com a professora Maria Júlia Kovacs sobre a questão, a relação, né, da psicologia e do curso de psicologia, da formação de psicologia e o tema do luto e da morte. A gente pensando assim nessa conversa, nós pensamos em duas questões que a gente achava que podiam ser muito interessantes para que os estudantes do ensino médio pudessem estar aqui, né, depois acessar e ouvir essa conversa. Uma delas é por que estudar luto no curso de psicologia? E a segunda, o que é importante saber sobre esse estudo, sobre o luto, né? Nós estamos num momento de pandemia e a gente achou que esse tema é um tema bastante fundamental da gente estar aprofundando nesses tempos. Então, a palavra é com você, Júlia. Então, meu nome é Maria Júlia Kovacs, eu sou professora agora aposentada, mas fui durante muitos anos, né, professora do Instituto de Psicologia da USP, ainda continuo dando aula, e o luto é uma questão muito importante da existência humana, porque faz parte, né, a questão da morte, todos nós vamos morrer um dia, mas não é só em relação às mortes de pessoas ou até de bichos de estimação, que hoje são pessoas da família, mas também a questão das perdas que acontecem na vida, as separações, o adoecimento e outras situações que levam, então, ao processo do luto, que é um processo de elaboração dessas perdas. É uma crise que a gente vive e todos vocês possivelmente já viveram alguma perda e entraram em processo de luto, mas quem trabalha com psicologia vai atender, seja na escola, na empresa, no hospital, em vários lugares, vai lidar com pessoas que viveram situações de perda. Então, é muito importante ajudar nesse processo de elaboração de alguma coisa que faz parte da nossa vida. E o que aconteceu agora na pandemia é que, assim, primeiro aconteceram muitas mortes, né? E isso é uma coisa muito difícil de elaborar. Mas a gente pode, com a conversa, com a possibilidade, com ajudar as pessoas a pensarem, a refletir sobre os seus sentimentos, lidar com essa situação que é tão difícil. Tanto aqueles que perderam pessoas durante a pandemia, como todos nós que tivemos perdas bastante importantes durante a pandemia, né? Não pudemos ir à escola, não pudemos ir à universidade, não pudemos encontrar os amigos e tal. Isso também é uma situação de luto, porque é perda de uma situação normal de vida que a gente tinha e que não tem agora. Normal entendido assim, aquilo que a gente fazia, a gente gostava de fazer e tal, e que ficou impedido de uma certa forma. Então, o luto ele está presente na existência humana, né? E na psicologia a gente vai, então, estudar esses vários processos de luto, como que são, existem várias teorias que discutem a questão do luto, mas para o trabalho do psicólogo, o luto é uma questão muito importante, porque muitas pessoas vão chegar para buscar cuidado, acolhimento, porque viveram uma perda significativa na vida, ou de uma pessoa, ou de um bicho de estimação, que agora entrou no rol também, mas como de todas as outras situações de vida que, por alguma instância, a gente perde e que, então, causa uma série de emoções e tal, que são muito importantes, que a gente possa cuidar delas. Então, isso é um resuminho bem pequeno, assim, mas é uma área muito importante da psicologia, né, para quem for escolher esse curso, e também para quem não for escolher, mas porque isso faz parte da existência humana, né? Eu fiquei pensando, Júlia, assim, e no desenvolvimento desse trabalho, desses estudos, né? O que vocês foram assim aprendendo e podendo afirmar sobre o que é necessário nesse trabalho, né? Quer dizer, alguém que vive uma situação de luto, né? O que não deve ser feito, o que deve ser feito, né? Pensei um pouco Então, nessa direção. quando você vive um processo de perda, é muito importante as pessoas que estão próximas de você, pessoas da família, os amigos e tal, para dar aquilo que a gente chama de acolhimento, de estar perto, de ouvir essa pessoa, de ver se ela tem alguma necessidade especial e tal. Isso qualquer pessoa pode fazer.
Mas e o psicólogo? Então, para que precisa de psicólogo, né? Fica se todo mundo pode fazer isso. É que existem alguns casos que a situação acaba tornando-se mais complexa, né? E você precisa trabalhar com mais cuidado, usar umas práticas psicológicas envolvendo acolhimento, cuidado e tal. E, inclusive, muito importante, às vezes é o trabalho multidisciplinar. Então, o psicólogo, o educador, o médico, o enfermeiro, enfim, porque quando as pessoas estão vivendo uma situação de perda e estão sofrendo muito, elas podem, por exemplo, adoecer, elas podem ter uma doença física, né? Elas podem pensar assim, ixi, a vida não vale mais a pena ser vivida, pode ter várias circunstâncias que demandam daí um cuidado mais especializado. Então, o que a gente vai fazer na psicologia é discutir algumas das abordagens teóricas e também nos estágios, no atendimento e tal, em que vem pessoas procurando ajuda psicológica, né, a gente poder oferecer esse tipo de atendimento no plantão psicológico, no acompanhamento terapêutico, aí já é uma parte mais específica do trabalho do psicólogo. Mas, assim, para vocês, em geral, todo mundo pode cuidar de todo mundo, e isso é uma coisa muito importante, né? E o cuidar quer dizer estar próximo, estar disponível, ouvir o que a pessoa tem para dizer, né? Estar perto. Isso é o que é mais importante. O que não deve ser feito é falar assim: ah, isso você vai superar, Deus quis assim, é melhor assim, o assado, ou dar conselhos e tal. Isso a gente deve evitar. Melhor é estar próximo e ver o que a pessoa precisa. Então tá, Julia, queria te agradecer. Eu acho que essa dimensão que você traz e essa importância, né, da sua presença no Instituto de Psicologia, ressaltando, né, a importância e o valor desse tema, né, na formação e dessa questão do valor da escuta do psicólogo. Então, muito bacana te ouvir, quero agradecer muitíssimo. Eu Obrigada. agradeço também, foi um grande prazer. A Adriana é colega, mas antes de tudo é amiga, a gente está há bastante tempo junto. Eu agradeço a oportunidade e eu espero ver vocês no curso. É isso aí.